Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo podcast aqui do Piscina Quarta. Estamos aqui no nosso 5º episódio, né? E hoje, né, vamos falar sobre essa nova fase, né? Os novos idosos, como que tá esse novo envelhecer, né, de hoje em dia. Meu nome é Gabriel Blasquezi, eu sou diretor aqui do Fluir Alegrete. Estamos, né, aí fechando o primeiro mês do nosso podcast, né, com ótimos feedbacks, com ótimos retornos, né? Obrigado por estar aqui. Sempre agradecendo, né, os nossos apoiadores, a Larissa ali do Quinta da Aurora, o mercado, né, uma cafeteria espetacular. É o melhor café da cidade, sem dúvida nenhuma, né? A nossa apoiadora desde que nós esboçamos o projeto do podcast. O Gabriel da agência Dom Pássaro, que faz toda a edição pra gente de vídeos, trabalha nas nossas redes sociais, faz um trabalho incrível, né? Agradecer ele também. Ao Fluir Alegrete, a nossa casa aqui, que nos oferece o espaço, que nos oferece, né, o lugar de atendimento, de acolhimento para os nossos pacientes. Piscina Quarta, porque somos 4 psicólogos, né? Cada um na sua área de atuação. Hoje vamos falar sobre o envelhecer, né? Sobre como que tá, né? Essa terceira idade cada vez mais longa, né? Como que muda a configuração familiar, como que muda nas nossas vidas, porque, né, a ideia é todos nós envelhecermos, né? E, bom, quem é que quer fazer a primeira fala sobre isso? Posso iniciar? Então, olá, sou Caroline Rubim. E adentrando, assim, essa terceira idade, né? É interessante, né? Porque é muito fugido de falar sobre ela. E se a gente for pensar, é algo que está no nosso ciclo de vida. Todo mundo vai chegar lá. Né? Por que, né, esse medo de falar da terceira idade? Por que esse medo de chegar na terceira idade? É um desenvolvimento humano, né? Então, que bom que hoje a gente vai conseguir trazer também essas reflexões. E essa nova terceira idade que tá aí. Eu acho muito legal ela, né? Antes a gente tava, acho que se empolgou para falar dela, porque é realmente isso, é trazer uma nova perspectiva sobre a terceira idade, sobre a velhice. E mudou, né? Bom, bem-vindos, eu sou a Ana Tolfo. Complementando a introdução da Carol, mudou. Eu adoro falar de ciclo de vida, né? Adoro falar de ciclo de desenvolvimento. E de fato, ele é das fases do desenvolvimento humano que é menos falado, que é menos pesquisado, que tem menos referencial teórico, né? Mas está mudando esse conceito do que é o envelhecer. E é importante que ele vá mudando, né, ao longo do tempo. E a gente vai detalhando, então, nesse podcast as nossas percepções. Bem-vindos, eu sou Leonara, sou psicóloga. Eu acho que é um tema super importante para a gente conversar, né? Pensamos em várias questões que são bem, bem persistentes, assim, para a gente falar hoje. Eu acho que, né, não só para a terceira idade, né, mas acho que para outros, né, para outras pessoas também que estão, né, em outros ciclos do desenvolvimento, assim, acho que vai ser bem importante a nossa fala aqui hoje. Para quem, né, não sabe, está nos ouvindo e nos vendo, dentro do Fluir Alegrete nós atendemos basicamente todos os ciclos de vida, né? Até antes de ter um ciclo de vida, que é sobre o desejo de ser mãe, né, e os preparativos necessários para isso, a questão da gestação, né, os profissionais que aqui, né, atendem conseguem ter essa abordagem, né? Nós somos 14 profissionais atualmente. E com isso, nós vemos, né, várias histórias de pacientes que nos relatam, de feedbacks que nós recebemos, o quanto que é importante esse olhar sensível para esse envelhecer, né, para essa nova fase que ela está rodeada, né, do medo de morrer, mas ela tem muita vida, né? Então, e cada vez mais nós vemos pessoas, né, idosas preocupadas com a vida,
em se cuidar, em ter, né, uma qualidade de vida, de daqui a pouco ver os netos, ver bisnetos, né, de ter conquistas também nessa idade, né, conquistas pessoais. Então, mudou muito, né? Antes a gente falava sobre, né, 50 anos era uma pessoa, né, idosa. Hoje muitas pessoas estão iniciando a sua vida profissional aos 50 anos, quando, né, aos 40, quando os filhos têm uma maior autonomia, né? Então, é, é muito comum a gente ver, né, pessoas cada vez, né, eu tive colegas na faculdade na casa dos 45 para 50, terminaram o curso com mais de 50 anos para iniciar a vida profissional na psicologia. Assim como a gente tem vários relatos, né, de pessoas que também se descobriram, né, e descobriram o quanto pode ser potente esse viver, né, quando antigamente a gente falava mais sobre, né, o final da vida. Acho trazer. Caiu um raio aqui, tá, gente? Tivemos um raio aqui Leve susto. ao vivo enquanto gravamos. Mas vamos continuar, é isso aí. Só para dar um tempero no nosso podcast, né? Aquele sustinho básico. Testar como é que tá a nossa saúde, né? Cardíaca. Tá todo mundo bem no coração. Trazer alguns dados, né, pra gente pensar. A expectativa de vida, ela aumentou. Vale pontuar que para nós brasileiros, né? E americanos também. Na Ásia, não sei se isso mudou. Acho bem importante a gente também falar dessas outras realidades que ainda vivem, né? Uma terceira idade ali por 40, 50 anos. Então mudou, né? Tem um tempo maior de vida. Se está ficando, né? Outro dado do Brasil também. Tem pessoas reinserindo no mercado de trabalho, ou seja, eu me aposentei, mas eu me aposentei e eu estou voltando para o mercado de trabalho, ou numa nova profissão, ou, né, retornando. E além disso, né, no episódio anterior, eu falei sobre o livro do Cortella e do Gebaile, né, que é um livro fantástico, vale a pena repetir. O nome Ainda Dá, A Força da Persistência. E ele começa falando justamente sobre isso. Sobre ele estava disputando, né, um torneio de tênis e havia um parceiro dele ali, ele tinha por volta dos 60 anos, e toda partida que ele jogava, independente de ele ganhar ou não, ele dizia com satisfação: ainda dá. Ainda dá para jogar, ainda dá para se divertir, né? Ainda dá. E aí, nesse livro, ele cita uma filósofa que ela faz um acompanhamento de aposentadoria com, né, pessoas que estão passando por esse processo. E ela fala o seguinte: todo mundo chega em certa idade da vida com uma dívida consigo mesmo. Eu acho isso muito impactante. E eu acho que tem muito a ver com esse se reinventar na terceira idade, né? Porque muitas vezes se chega lá, já se constituiu família, já se teve filhos, já se trabalhou muito, já se teve muitas experiências, e aí fica isso das dívidas consigo mesmo, talvez, né? Ou de que maneira eu posso me reinventar. E isso é muito, muito importante, até no sentido da solidão do idoso, né? De quem está nessa fase mais madura, porque as principais ambientes que nos ligam com outras pessoas vai sendo escola, né? Vai sendo trabalho. E aí se chega num momento em que não se está em nenhum desses locais. E aí fica essa pessoa deslocada. E isso é uma dificuldade muito real, né? Eu me sentir sozinho porque eu não estou em nenhum local que me coloque em contato.
né? E aí demarca dessa solidão, talvez até muitas vezes dentro da própria família. Pensei né? justamente nisso, assim, da família, o local do idoso, né? E acho que até não do idoso, assim, mas das pessoas, né, mais maduras, assim, dos avós, por exemplo, né? Qual é o lugar do avô nessa família? O que que me parece muitas vezes quando a gente escuta alguns relatos? O avô e a avó, eles só são úteis se eles forem cuidar dos netos. Tem que ter, senão, pra que que eu vou querer? Meu pai e a minha mãe aqui dando pitaco na educação dos meus filhos, né? Porque será que eles sabem mesmo? Ah, porque hoje eu tenho algumas questões minhas que meus pais não deram conta, né? E às vezes esquece, talvez para o filho também dessa pessoa é muito importante. E para os avós é extremamente importante, né? Ter esse contato com outras gerações também. E aí se recua isso também, né? Fico me questionando, tá, mas e aí qual é que é o lugar dessa pessoa, desse avô, dessa avó, desse idoso, assim? E pensando em idosos que não têm essa família, né, mais nuclear que a gente fala, que não tiveram filhos, onde ele está na sociedade? Quem é que dá suporte? Quem é que cuida dessa pessoa quando ela chega nessa idade, que não tem quem dê os cuidados básicos, muitas vezes, que é necessário? Será que o sistema público dá conta? Eles também ficam me questionando assim, né? E aí, quem é que gera esses cuidados ou esse contato, né? Esse convívio? Será que nós temos, né, várias redes para dizer, ah, se você não estiver em casa, você pode estar aqui. Hoje a gente vê bastante pessoas de 50, 60 anos em academia, em alguns cursos, tentando, né, se reinventar e ter um contato muitas vezes. Eu acho que entra nessa questão, assim, entre eles, às vezes, né, descer essa rede de apoio que eles têm, assim, né, seja um encontro lá na praça, seja um baile da terceira idade, Tem um né. que acontece aqui em Alegrete, eu acho um máximo. Eu me lembro que vejo os o vídeos primeiro de vez em quando. estágio que eu fiz de observação, que a gente tem bem lá no início da faculdade, Aham. eu fiz num baile, assim, de idosos, que eles tinham lá um dia da Que semana. massa. E aí eu ia, era um estágio de observação, né? Mas muitas vezes eu interagia, eu dançava, né? E foi bem importante, assim, de ver, né, essa questão deles ali, né? Como é que era o funcionamento. Porque eles querem ser escutados, né? Eles querem contar Aí tinha uma pessoa história, jovem né? ali, né? Experiência. E isso eu acho que também é muito legal, né? Para pessoas mais novas de aprender com essas experiências, porque tem muita coisa para se tirar dali, né? Uhum. E eu acho que também é um lugar especial para eles estarem. Tu trouxe Vários, vários né? pontos, né? Eu tenho um exemplo em casa sobre essa questão da avó, né, e neto. A minha mãe, né, embora ainda trabalhe e trabalhe bastante, né, hoje ela tá aposentada, né, da função primordial dela lá. Ela ficou 30 anos e agora tá advogando e tem uma flexibilidade maior de agenda, né? Olha, hoje de tarde não, né, não vou ir trabalhar, né? Consegue ter essa flexibilidade que ela nunca teve. E o Arthur, né, o meu sobrinho barra afilhado, né, filho da minha irmã, ama a avó dele, né, e gosta muito de estar com ela. E por ele, bom, daqui a pouco eu tava todos os dias lá na casa da mãe, né? Mas eles combinaram, olha, no sábado de tarde o Arthur vai pra lá. Vai brincar com a avó, vai brincar com o vô, vai fazer, né, sim, traquinagem, derruba quadro, né? Na Come casa da avó doce. pode. E aí quando o pai dele tá lá, ele olha pro pai assim, eu tô na casa da avó. Aqui pode. Mas a relação avó e neto, ela passa muito mais por uma questão né, e eu tô dizendo isso em linhas gerais, em famílias, né, que tem uma estrutura, enfim, né, não em contextos atípicos, contextos que, né, fogem de uma questão, né, que a gente entende por normalidade, por frequência de que acontece. Aham. Mas essa relação avó-neto, a avó já foi mãe, já criou o filho, já criou os filhos, né? Já teve essa responsabilidade, já perdeu noites de sono. E com o neto é uma questão de curtir, né? A minha avó, eu tinha 15 anos, ela me levava café da manhã
na cama. A mãe ficava pistola com ela, né? Mas ela ia, não, é meu netinho. Quer dizer, tem essa relação de proximidade. A minha mãe, acho que depois, desde os 5, 6 anos, ela, não vou te levar mais, né? Então, assim, mas a avó é uma questão, né, dessa questão de mimo, de cuidado, de afeto, mas não no sentido desse dia a dia, né? Por exemplo, o dia agora, né, numa data próxima, a mãe vai viajar conosco, né? Já avisou, olha, nesse sábado eu não vou estar aqui, beleza? De não ter essa responsabilidade. Então, porque muitas vezes a gente fica pensando que a pessoa, olha, tem, sei lá, 50, 60, 70 anos, é uma pessoa ativa, vai poder cuidar. Não, tem um momento de ter as coisas dela, né? Já trabalhou o suficiente para isso. Então, é um exemplo que eu tenho em casa que eu gosto, né? E acho, não é que seja o exemplo a ser seguido, mas é uma questão de uma configuração, né? De que a avó é para mimar, né? A casa da avó, a casa do vô é para... E alguns períodos, né? Acho bem importante, isso que é o mais importante, assim, que são períodos, né? Em alguns momentos, a avó é rede de apoio, né? Principalmente isso, vô e vó é rede de apoio, né? Não é o cuidador principal. Claro que temos algumas famílias que essa pessoa precisa ser o cuidador principal, mas aí é outra realidade. Mas em famílias, né, que tem a mãe ou o pai, né, presente, o vô ele tem que ocupar esse outro papel, que é de vô. Sim, a gente está falando isso em contextos, né, que você tem essa configuração dos pais, né, tudo em contextos que aconteceu alguma outra coisa, já não serve isso que a gente está falando aí, é uma outra forma, né, que a gente... Sim, eu que atendo criança, assim, observar, né, Gabriel, essa questão de que às vezes os pais entram em atritos, assim, né, porque aí a criança convive lá com os avós, e aí em casa tem tentam manter um tipo de educação, né, enfim, e aí lá com os avós é totalmente diferente, né, e às vezes não faz sentido, e não tem, né, os avós eles não vão mudar, né, a forma como eles são, assim, né, e aí eu acho que entra muito nessa questão, né, Carol, então daqui um pouco limitar um pouco isso, né, não que não vá ir na casa do vô e da avó, né, mas como, por exemplo, o teu sobrinho vai no sábado de tarde, né, então... Sim, ele come todos os doces, a mãe tem uma gaveta desse tamanho, ele abre e come alfajor, come bolacha, que em casa durante a semana ele não faz isso, né? Claro, né, tudo dentro de uma normalidade, cuidando da saúde, mas ele tem essa flexibilidade, né? De ser responsabilidade, né, de organizar isso dos pais, né, de ver como é a melhor forma, então, né, de manejar essa questão, porque os avós, né, vai tirar do papel deles, né, essa questão do cuidado, do mimar, né, e aí a criança vai perder também com isso, né? Claro. Eu acho que entra também numa questão de qual é a expectativa que eu tenho sobre essa pessoa, né, sobre essa pessoa madura, sobre esse idoso, porque tem que ter uma atualização de qual é a capacidade que essa pessoa tem, né? Porque haverão algumas mudanças. Vai haver mudanças de corpo, né? Força, estabilidade. Vai haver algumas mudanças de memória, por menores que sejam, né? Vão haver questões de neuroplasticidade, né? A famosa cabeça dura, né? Então, do meu tempo é assim. Exato. Os choques de realidade, não os choques de geração. E é uma pessoa que muitas vezes funcionou 60 anos daquela maneira, 70 anos daquela maneira. E eu vejo que muitas vezes vem um conflito com os filhos adultos, né? Do tipo, se minha mãe seguisse o que eu digo para ela, seria muito melhor. Se meu pai seguisse o que eu digo para ele iria viver muito melhor. E eu digo o seguinte, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que viveria melhor. Mas o ponto é que a gente não pode passar por cima de uma questão de autonomia desse idoso, né? Não é deixá-lo em risco, né? Não é deixá-lo numa condição de vulnerabilidade, de risco, de desamparo. Não é isso. Mas eu entender que essa pessoa, embora esteja envelhecendo, ela ainda tem autonomia. Ela precisa ter escolhas, ela precisa comandar a vida dela do jeito dela, né? E tem que ter, então, essa mediação. O que eu posso encaminhar enquanto filho, né?
e do quanto eu preciso entender que é o espaço dessa pessoa. A identidade dela também tem muito disso, né? Vamos pensar, eu sempre penso assim quando eu tento conversar com meu avô, que é um senhor de 89 anos. Tem muita vivência, assim, às vezes eu vejo alguns movimentos de o pessoal querer impor pro melhor para ele, né? Só que aí quando eu fico assim bem reflexiva, quando eu observo que ele fica assim, poxa, eu vivi toda a minha vida desse jeito, gente, né? Eu me cuidei por mais de 80 anos, né? Ele iniciou trabalhando cedo. Então, vamos pensar que, tá, vamos dizer, 80 anos ele se gestou sozinho. E agora tem querendo pessoas impor algumas coisas para ele. Gente, isso é estranho. Como assim? Estão tirando a minha autonomia. Eu, que sou o mais velho da família, cuidei de todo mundo, né? Ensinei muita coisa para esse pessoal e agora eles querem me ensinar. Também é muito difícil para eles, né? Ver uma geração mais nova querendo ensinar eles, né? Que inverte essa lógica de cuidado, assim, né? Aham. Então, aquela pessoa que cuidou, né, lá, agora precisa ser cuidada. A minha bisavó sempre falava, né, quando ela estava em vida, que ela, assim, ó, ela faleceu com 94, né? É, e a memória dela era algo espetacular, assim, muito fora da curva, muito, muito, muito fora da curva. E ela tinha um problema de joelho, de uma questão que aconteceu de uma clínica que vendeu próteses falsificadas um tempo atrás, e ela fez o procedimento cirúrgico, né, muitos anos atrás, e ela acabou tendo o problema ficou pior, então ela tinha uma questão de dificuldade de locomoção. E nos últimos anos de vida ela falava, vocês estão me cuidando porque esse é o preço de viver demais. Né? E ela tinha uma questão de culpa, né? De viver muito, embora sempre tivesse, né? As minhas tias, né? Os netos, bisnetos dela, né? Sempre por perto, né? Tem essa questão. E eu vejo isso, né? Como um lugar comum, né? Essas pessoas que sempre cuidaram, né? Das pessoas que sempre estiveram, né? Daqui a pouco inverte essa lógica, né? E estão sendo cuidadas, estão sendo, né? E como que fica isso? Peraí, toda essa estrutura sempre dependeu de mim, e agora, né? Eu tô dependendo dessa estrutura. Para que eu tô aqui, né? E em alguns momentos, né? E alguns pacientes já me dizem, eu não sei por que eu estou aqui se eu não tenho uma função de cuidado, né? Então também se tem muita culpa. Essa é uma dos conflitos, digamos assim, né? Se a gente parar para analisar o Eric, teórico, ele fala dos ciclos do desenvolvimento e dos seus conflitos, assim. E ele cita esse como um dos conflitos dessa terceira idade, que é essa perda da função De produzir, né? de produzir, de qual é o papel na família, né? Além de outras perdas no sentido de transformação, de capacidade física, cognitiva, né? E aí fica esse espaço para a reinvenção. Então, eu acho que tem que dar o espaço, né, para a pessoa madura ir colocando as suas limitações, né, e dizendo as suas limitações. Eu acho que o manejo com o idoso ele é importante no sentido de tem que ser pela via da sensibilização, da parceria, do diálogo, né? Senão fica isso que tu falou, né, Carol, de tem que fazer isso aqui, tu tem que ir, já sobe a resistência. Principalmente, Querer impor, né? Eu já não vou querer fazer. Como assim me respeita? Olha a minha idade, né? Eu sempre fiz assim. Exato. E um dos mitos do, né, adulto maduro é também a questão da sexualidade. Importante. Né, de que adulto não transa, adulto, né, idoso não transa, não namora, né? E aí, Carol tem um dado muito interessante, vou deixar que tu compartilhe. Vou trazer, né, assim, porque eu gostei, assim, quando eu precisei me aprofundar, né, nas aulas, assim, trouxe, eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Né? Que é o quê?
Saiu agora, acho que foi antes de 2015 esse dado, se eu não me engano. E a maior taxa de pessoas com HIV e DSTs no Brasil hoje são idosos, né? Os idosos, eles não usam preservativos, por exemplo, né? A questão que trouxe. E o que eles trouxeram, assim, como reflexão que eles foram, né? Até saiu, acho que na TV, se não me engano. Que aí depois uma professora falou, assim, que quando perguntavam para eles, né? Olha só, por que que eles não usavam? É porque eles achavam que o preservativo era só para evitar a gravidez, né? E aí se trouxe toda uma comoção de dizer assim, gente, o idoso transa, ele tem prazer, ele tem desejo, ele quer se sentir desejado, porque isso é também se sentir vivo, né? Quando alguém olha para mim, veja, eu me sinto vivo, né? Então isso também é extremamente importante. A gente traz esse dado para dizer, opa, precisamos olhar também para essa faixa etária e dizer, ó, você precisa se cuidar. Eu entendo que agora você já está numa idade mais madura, mas você precisa se cuidar, né? E trazer essa visão pro pessoal, né? De, bom, tem uma sexualidade ali, por que que ela tem que acabar? Também trazer isso para as pessoas, porque a gente também vê muitos idosos que se fecham, não tem mais um relacionamento quando um dos cônjuges falece, né? É bem cultural aqui em Alegrete, principalmente isso a gente vê. Por exemplo, eu já conheci mulheres que o cônjuge faleceu quando tinha 40 lá, e a pessoa tá com 60, 70 e ainda está sozinha. Acho que principalmente mulheres, né? Tem até esses dias eu estava na pós e a prof até falou disso, das mulheres, né, muito mais, assim, ficarem sem o ex-cônjuge do que o homem, né, e aí a mulher se coloca muito mais nesse lugar de cuidador em casa, né, de manter a família, meio que se anula também uma perspectiva, assim, né, e A gente falava sobre o divórcio no segundo episódio, foi, né? E no fim a gente acabou não tendo tempo para falar e desenvolver muito mais. Mas, gente, é muito comum, tá? Com a gente pensar a 30, 40, vamos botar aí entre 40 e 45 anos. Foi ontem, né? A questão de história é ontem. Essa questão de que, bom, de fato o casamento é para sempre, a mulher divorciada é feio, né? É suja. Se relacionar então com outro homem, depois de ter jurado lealdade e viver a vida toda com, com, com esse primeiro casamento, né, também é muito feio. Então, que se tem que se sustentar um casamento, seja como for, e seja que violência se passe. E aí a gente ouve barbáries, né, de violências em relação a relações, né? Acho que todo mundo deve ter algumas experiências, né, de ouvir, tanto de familiares, conhecidos, a maioria produzidas por homens, né? Então, tem esses marcos, né, que talvez possa produzir. Não, em Alegrete bastante, mas acredito, né, que é uma questão cultural, né? Talvez no Brasil, talvez até né, em outras culturas que se semelhem em relação ao casamento e divórcio como a nossa. E outro, né, é sobre a questão da relação sexual, né, na terceira idade. A gente pode estar falando de uma quarta idade, porque, né, quando a gente fala terceira idade, a gente esquece da adolescência, né? Criança, adulto, idoso, né? Então, teria que fazer um novo termo até. A gente poderia falar de uma quarta idade. O quanto que o prazer, principalmente o prazer feminino, né, também nesse mesmo período, ele estava renegado. E quanto que ainda tá, mas hoje a gente vai conversar mais sobre isso. Que é a questão de a relação, né? O transar é uma mera questão reprodutória. Então, e isso ainda está muito impregnado com pessoas mais antigas, com outras experiências, que não viram outros ângulos de visão, né? Então, acho que são duas pautas para a gente trazer. Queria trazer vocês também para pensarem na questão do namoro, né, nessa idade mais avançada, que é vista às vezes com um espanto, ou dos filhos não quererem, né, porque vai pegar esse lugar do pai ou da mãe.
e esquecem totalmente a carência desse, né, cônjuge que está viúvo. E o desejo, né? Aham, Dessa né? pessoa que tá viva. Tá viva, né? E parece que tem que ficar ali naquele papel ainda, naquele luto, Aham. né? Parece que, bom, gente, ok, viver o luto, essa pessoa tá viva. Ela precisa continuar, Claro. né? Porque senão qual é o sentido dela continuar? Essa pessoa precisa ter sentido. E muitas vezes um novo relacionamento pode trazer um sentido, né? Pode trazer um movimento na vida. Esse parceiro, essa parceira podem trazer novos objetivos de vida. Não sei, talvez iniciar academia junto, ir para uma faculdade, né? Ou viverem os dois juntos, ter alguém, ter uma companhia. Porque também os pais, então, eles não querem privar os filhos de construir, né? Eles querem, vive a tua vida e a minha eu dou um jeito, né? Mas a solidão não é algo legal, né? Ficar sozinho em casa. E aí, né, trago esse questionamento assim, por que que esse namoro, nessa velhice, assim, tem que ser visto de uma forma tão rude, muitas vezes, pelos familiares, né? De não aceitar. Por que que não aceita? Por que que a minha mãe ou meu pai não pode seguir? Acho que tem relação com essa perda de autonomia, Eu ia dizer né? isso. Pode falar, Léo. Não, pode falar. Mas é Que que eu tava pensando. essa perda de autonomia, né? Tu está envelhecendo e talvez tu não vá conseguir tomar mais conta da tua própria vida. É como se tivesse que opinar, né? A família tivesse que dar a permissão, né? Tu pode fazer tal coisa, então tu pode ter um relacionamento, Exato. né? Mas não, a pessoa ela tem capacidade de decidir isso, não importa a idade que ela tá, né? Claro. Uma coisa bem importante que tu falou, Carol, é dar sentido, né? Eu acho que é uma fase em que precisa se dar sentido, precisa reinventar o sentido, né? Precisa se ligar a outras coisas, a um novo relacionamento, a um novo hobby, né? A curtir os netos, que dívidas, né? A gente falou que dívidas ficaram consigo mesmo, mas dar sentido, né? E aí a gente começa a transformar essa visão do envelhecer, que a gente tem ainda no nosso social, essa visão que o envelhecer é algo no sentido sempre de decadência, né? De piora de um estado, de algo, né? Alguém que vai perdendo a sua potência e que isso é ruim, que isso é feio, que isso deve ser evitado, né? Quando na verdade é uma fase da vida que precisa ser vivida e tem que se optar viver da melhor maneira possível. Eu ia só falar que é a fase que a gente, né, atualmente é a fase do nosso desenvolvimento que a gente mais permanece, né? Infância ali, até uns 10, adolescência mais uns 10, um jovem adulto ali. Gabriel, tu tá trazendo mais fases. Um jovem adulto. Depois um adulto, né? Então, e aí, na minha perspectiva, é a fase que a gente mais permanece. Ali a partir de uns 50. E aí vamos dizer que tem pessoas que se aposentam com 50, né? Eu boto muito aposentadoria, assim, como esse estado mais de, ok, vou me reinventar ou não. Então, 40. Ou, eu falei do meu avô que se aposentou com 80, que tá com 89 e se aposentou. Olha, não faz muito tempo, porque eu lembro que ele trabalhou 62 anos, tá? Então tem um tempo, assim, que a gente fica mais nessa fase. E aí é a fase que a gente mais teme. Sim, mas já faz 27 anos que ele tá aposentado. Ele trabalha até os 62. Não, ele trabalhou 62 trabalhou anos. 62, Ele ficou na ativa 62 E anos. aí acho que ligando de ligar também a velhice muito com uma questão de doença, assim, né? E é importante da gente lembrar que ter saúde não é ausência de doença, né? É bem importante, assim, né? Porque nosso corpo ele vai passar por transformações. Então, né, daqui a pouco tu ter alguma coisa lá quando, enfim, né? Mas tu saber, né? Tu ter capacidade de conseguir desenvolver outras coisas. Isso é saúde também, né? Não é porque tu tem lá, né, um problema cardíaco, agora eu sou uma pessoa, um idoso doente, né? Eu não posso fazer algumas coisas, né? Claro que tem todos os cuidados, né? Cada vez né, que a gente vai tendo mais idade, cuidados eles também precisam ser, é preciso ter, né? Mas sempre cuidar para, né, não limitar a questão de
ter saúde, né, como não ter doença. É uma adaptação, né? E não uma limitação. Eu quero trazer alguns dados aqui pra gente conseguir ter tempo de debater. Tá? Ok. Quando vocês estavam falando, eu me dei conta, né, de algumas coisas que a gente até conversou em off, né, em alguns outros momentos, que poucas pessoas olham pro envelhecer, pra fase, né, idosa. Né, a gente olha como deveria olhar, né, quem tá chegando, né, aqui, né, acho que a mais nova é a Carol, que tá, né, na casa dos 25, já tá no meio caminho para esses 50. Né? Me preparando. Então, assim, se eu vou pegar. A risada assim, do Renan ao fundo foi o máximo. só que já passaram 25 anos de vida, Uhum. né? E os próximos 25, e os próximos 30, e os próximos 40. Vai deixar pra pensar isso quando tiver com 55? Como que vai ser os 60? E aí, pensando nisso, né? Eu peguei, né? Dei um Google aqui e peguei alguns, né, abri algumas abas em relação a reportagens em veículos confiáveis, né? Por exemplo, o G1 diz, né, 47% dos aposentados que trabalham precisam aumentar a renda. Né? 66% no é aqui, né, dos brasileiros não sabem quando receberão a aposentadoria. E no G1 também, né, isso tudo, tá, gente, é de 2016 para cá, então é relativamente recente, né? Essa de 66% dos brasileiros não sabem quando receberão é desse ano, agora, tem um mês. Mais de um terço dos aposentados continuam trabalhando. 13 em cada 10 brasileiros têm medo de ficar, né, sem dinheiro, né, para se aposentar. 73% dos brasileiros reduzem o padrão de vida na aposentadoria. E por aí vai. Eu posso ficar aqui uma hora trazendo de notícia. E resolvi falar, né, que a Carol falou sobre talvez o marco ser na aposentadoria. E talvez aí a gente possa colocar como um desses marcos, mas não se pensa sobre isso. Né? Se pensa numa previdência social que está toda hora mudando as regras, né, que ninguém tem muita ideia clara do que vai, mas ninguém para pensar quando diminuir a força de trabalho. Porque a ideia do viver ele está muito atrelado também na produção. Né? Claro. Só que o meu rendimento, quando eu tiver 75 anos, vamos supor que, né, se esteja trabalhando, não vai ser o mesmo com 30. Né? Não tem como a força de trabalho ser a mesma com 75. Deveria ser uma época de já não se preocupar com isso. Mas para não se preocupar com isso, a gente precisa pensar isso hoje. Claro. Esses dados são fruto desse não pensar, né? Desse não visualizar a consequência, né? A organização. Porque isso, eu realmente acho que é um assunto... Tá, vai lá. É na década de 30 agora, que tá para vir, eu não me lembro bem. 32 ou 33, 2032 ou 2033. Vai ter mais pessoas aposentadas no Rio Grande do Sul do que trabalhando. Claro que a Previdência Social não vai conseguir dar conta, né? Não é especialista no assunto, mas é uma questão lógica. Então, se vai ter mudanças, não se dá para contar com, né, esse grande outro que é o governo. Para isso a gente precisa desenvolver estratégias para se pensar sobre isso, e o quanto mais cedo melhor. E tá aí, né, questão de juros composto, questões básicas de investimento. Todo mundo precisa saber disso para também, né, conseguir não precisar trabalhar aos 65, aos 70, né, que bom se todo mundo conseguisse chegar aos 50 e conseguisse aproveitar os netos, né, e conseguisse fazer as suas coisas, ir na academia, né, viajar. Mas não é essa a realidade, e talvez nunca vai ser a realidade. Mas dentro do possível é interessante a gente pensar que meios a gente pode viabilizar isso para as nossas. Sem dúvida, sem dúvida. E aí acho importante, né, a gente pensar, partilhar com vocês, né? Teve uma live
na época que a gente estava fazendo muita live aqui do Fluir, e participou uma médica, né, eu não vou lembrar o nome dela. A Vanessa. A Vanessa, perfeito. A Vanessa, que é especialista, né, em cuidados, né, maturidade. E o Vinícius, né, o Vinícius também tem vários clientes, que é nosso personal aqui, tem vários clientes. Eles fizeram uma live falando exatamente sobre isso. Como a gente não se prepara para o envelhecer. Nada na vida tinha me dado mais motivação para ir na academia do que aquela live. Porque eu fiquei pensando, ficou muito gravado assim, bom, o agachamento que tu faz na academia vai te possibilitar sentar no vaso tranquilamente daqui a uns anos. E isso foi algo que me pegou muito, assim, né? Então, acho que é super importante essa fala do Gabi. E se fosse para ir trazendo, né? A gente tá indo para os finalmente, mas se fosse para trazer uma fala sobre essa terceira idade, né? Eu acho que para quem convive com alguém que está nesse momento de vida e precisa fazer esse manejo, né, lidar, eu acho que seria vínculo, né? Entender que essa pessoa ela tem uma história, ela tem uma caminhada, ela fez da vida dela o que ela conseguiu fazer. Isso precisa ser respeitado, né? É claro que eu entendo que às vezes entra numa questão de não perceber que precisa de um cuidado, não perceber que precisa fazer uma atividade física, né? Mas se for por meio do vínculo, eu acho que fica muito mais fácil de conduzir, né? E para quem está nesse período de reencontrar o seu lugar na sociedade, na família, na própria vida, se reinvente. Tente alguma coisa mínima que seja diferente. Né? Há muita possibilidade de vida para além da produção, para além de eu ter que trabalhar e de eu ter que cuidar a família. Né? Eu acho que é um momento que se abre muitas possibilidades. Né? E dá para tentar se abrir um pouquinho mais para experimentá-las. Agora que a gente estava falando, eu lembrei de um filme, Um Senhor Estagiário. Ele é perfeito, assim, né? Que traz, assim, todo esse conflito de eu me aposentei, o que que eu faço em casa, tô viúvo, né? E aí uma descoberta. Ele acha que ele, né, tem uma impulsão de fazer muitas críticas e da gente também criticar muitas coisas, né? Porque ele precisou se reinventar, trabalhar de novo para se encontrar em alguns aspectos da vida dele, né? E também traz um olhar de como eram os colegas com ele, reagiam com ele, né? Só ver a incapacidade, impossibilidade, limitação, né? E aí quando ele realmente consegue demonstrar alguns aspectos, poxa, ele é muito potente, né? Mas ele precisou abrir um espaço. Ele precisou encarar, né? E isso traz uma parte muito legal do filme que eu acho brilhante, que é ele encarou. Não tinha um espaço para ele, mas ele foi lá e ele abriu esse espaço. E acho que todos os dias, né, que aparece ali, ele vai lá e tenta abrir um espaço de novo e mostrar, né? Porque isso é gerar espelhos para essas pessoas, é gerar espelhos pra gente, né? Que hoje eu estou na faixa etária dos 20, mas eu também preciso de espelhos para quando eu chegar lá, né? E espero ser um espelho para alguém depois da minha, então dica de filme, né? Pra quem não gosta de muito de um livro, tem dica de filme também aqui agora. Eu acho importante, assim, esse filme. Assim, ele é um filme de comédia, então ele é bem leve de assistir, mas consegue gerar muita crítica também, assim, muita reflexão, né? De todos nós que um dia chegaremos, né? A terceira, quarta, quinta idade. Fui eu. Aproveitando o gancho, né? Eu lembrei de duas referências que eu queria trazer. O Instagram Minha Idade Não Me Define, né? Que é uma mãe e uma filha, diferentes gerações, né? Falando sobre a questão do etarismo, de como elas se sentem, né? Nessa sociedade que por vezes vê a velhice como algo negativo, né? Que foi o que a gente falou. Então, são pessoas reais partilhando isso. Acho muito legal. O Instagram é Minha Idade Não Me Define. E tem uma série que é muito legal, da Netflix, que é a Grace e Frank, que são duas senhorinhas parceiras de negócio,
e depois desenvolvem essa amizade, também vale muito a pena assistir. Eu acho que, para finalizar, aqui sempre tem coisas na nossa vida que a gente pode controlar e coisas que a gente não pode controlar. Né? Eu acho que essa questão de se reinventar, né, de achar alguma coisa que a gente gosta de fazer, né, na terceira idade, de fazer uma atividade física, né, de cuidar desse corpo, né, para que ele fique, né, o máximo possível, né, saudável, para que eu consiga desenvolver ali minhas atividades do dia a dia, são coisas que eu posso fazer, né? Aí entra as outras questões, né, de uma doença, ou, né, são coisas que eu não posso controlar, né? A nossa envelhecer. morte a gente não pode controlar, o nosso tempo a gente não pode controlar, né? Porque ele vai passar, né? Então, talvez focar nessas coisas, né, que a gente pode controlar, que a gente pode fazer, né, pela gente mesmo. Estamos caminhando para o final, né? Antes de dar uma questão do encerramento, lembrando os nossos apoiadores, né? O Quinta ali da Larissa, o Quinta da Aurora, o mercado que tem de tudo, né? Inclusive, né, no outro episódio a gente falava das peças do microfone que nós precisamos, né, nos socorrer ali, né? Tem de tudo. O café é sensacional, né? Tem opções, né, de lanche para de manhã, de tarde, de noite, uma variedade de coisas, né? Lugar super aconchegante, pessoal. Atendimento é nota 10 lá. A agência Dom Pássaro, do Gabriel, né, que nos oferece todo o suporte de edições de vídeo, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Ao Fluir Alegrete, nossa clínica, hoje conta com 14 profissionais, mais de 2.000 pacientes ativos, crescendo dia após dia. Ao Renan, que faz a mesa de som aqui com a gente, né? Tá sempre aí completando o primeiro mês do podcast. Sobre, né, a questão do envelhecer, né, esse poderia ser um objetivo de todos, né? Envelhecer de maneira saudável, acho que dentro dos objetivos de vida ou como uma consequência de vida, né, das nossas escolhas, de como que é a nossa vida, nós poderíamos fazer, né? E no último a gente falava tanto das questões de escolhas, das questões de fazer a vida acontecer. A gente precisa fazer a vida acontecer também nessa terceira idade, popularmente chamada, mas a gente já pensou numa quinta idade aí, né? Que seria, né, o envelhecer, o idoso, né? Que, que tem muita vida, tem muita potência. Talvez não tenha uma potência de produção, de força de trabalho, mas a gente não pode resumir a vida só nisso. Então, esperamos que essas reflexões, essas discussões que nós trouxemos aqui puderam, né, ter ajudado as pessoas, né? Não esqueçam de se inscrever e de curtir aqui, né? E compartilhar com as pessoas que precisam ouvir sobre isso. Da minha parte era isso, né? Muito obrigado. Nos vemos num próximo episódio, então.